Vamos então para as notícias do dia, gente. Um ministro do governo Lula disse que o Bolsonaro destinou só R$25 mil para desastres naturais, o que é um grande absurdo. O ministro, no caso é o ministro do Desenvolvimento Regional, Valdez Góes, ele deu uma entrevista para o UOL e deu uma entrevista para a Globo News. Vamos mostrar primeiro a entrevista dele para o UOL. A da Globo News não vou poder exibir, mas para vocês verem mais ou menos o que ele falou. E ele falou das dificuldades de acesso também no local onde teve a devastação pelas chuvas no litoral norte. Vamos ver juntos. Gabriela e Leonardo, esse levantamento ele é permanente e duradouro, porque nós temos que fazer em três mãos. O governo federal está mobilizado na área desde o primeiro momento. Nós, inclusive, neste exato momento, nós temos reunião acontecendo com a equipe do prefeito Felipe Augusto, com a equipe do governador Tarcísio, com a nossa equipe, exatamente atuando nos planos de trabalho. Então, é contínuo. Por quê? Porque primeiro vem, após o desastre, vem o apoio, né? O socorro. Isso todos nós estamos fazendo. Nós temos aproximadamente 600 homens e mulheres atuando de forma integrada na região, pessoas do governo federal, do Exército Brasileiro, do governo estadual de São Paulo e dos governos municipais, além de voluntários que também se colocam à disposição para ajudar. Então, isso desde o primeiro momento. Nós também, imediatamente, de forma sumária, fizemos o reconhecimento da situação de calamidade pública, do estado de calamidade pública, inicialmente de São Sebastião, mas ontem, antes de 48 horas, após o governador Tarcísio ter decretado nos demais municípios, nós sumariamente também fizemos o reconhecimento do estado de calamidade dos outros 5 municípios. Portanto, os 6 municípios do litoral norte paulista atingidos por essas fortes chuvas estão já com reconhecimento e com atuação agora nos planos de trabalho. Nós temos a expectativa que ainda hoje a prefeitura, nesse caso de São Sebastião, já ingresse com os planos de trabalho. Os planos, inicialmente, eles são para restabelecimento e reconstrução, uma vez que a parte de socorro, ajuda humanitária, toda já vem sendo mobilizada desde o primeiro momento. Então, provavelmente hoje ainda, eu há pouco falava com o prefeito Augusto, a gente já tenha planos de trabalho sendo disponibilizados no nosso sistema nacional. Não temos problema aqui de recursos orçamentários e nem financeiros, foi garantido pelo presidente Lula, ainda na medida provisória de dezembro. Realmente, aqui, para dar resposta aos desastres, a previsão era só de R$25 mil, que estava no orçamento para 2023. No entanto, a medida provisória corrigiu isso e nós temos recursos suficientes para apoiar, sim. E vamos continuar trabalhando em três mãos: governo federal, governo estadual e governo municipal. É uma recomendação do presidente. Os ministros todos, na transversalidade, estão mobilizados e, principalmente em relação à resposta e plano de trabalho de recuperação, da mesma forma. Eu quero só dar um depoimento antes da gente seguir com a leitura aqui, com o vídeo do Valdez Góes, ministro do Desenvolvimento Regional. Agradecer a Elizabeth Lamin, a todos vocês que estão mobilizados. Elizabeth, me desculpe, mas hoje só dá um pingo. Abraço. Elizabeth, muito obrigado pelo seu pingo. O seu pingo ajuda muito. Ontem você fechou a nossa meta. Hoje a gente já está próximo da meta. Faltam apenas R$14 aqui de contribuições. Eu agradeço muito pela sua solidariedade. Ajudem também a moça que eu falei um pouco mais cedo agora. Uma portuguesa que precisa muito da ajuda de vocês na vaquinha dela. Mas dizer para vocês que eu estou acompanhando um pouco as reportagens sobre esse desastre. Eu estava assistindo o programa do Datena, sim. Gente, eu tenho que assistir o programa do Datena para saber o que está rolando por lá. E eu vi uma entrevista da Simone Tebet por lá. Todos os ministros do Lula foram. Foi a Simone Tebet, foi o Paulo Pimenta. O Lula, ele tem uma capacidade de articulação e de sensibilidade que está dando de 11-0 no Bolsonaro. Todos os ministros foram. E é o que o Valdez falou. O Tarcísio de Freitas é um bolsonarista. E não tenho dúvidas que ele está tentando tirar lucro desse episódio. Mas o Lula deixou as diferenças de lado
e ele está preocupado com as vítimas no litoral norte do Brasil. Então é exatamente o que o Valdez está falando, e por isso que é um absurdo o Bolsonaro ter reservado só R$25 mil para desastres em 2023. Isso é um crime, é mais um crime de um cara que provavelmente deixou 1 milhão de pessoas morrerem na pandemia do novo coronavírus. Quem não puder mandar superchat, não esqueçam de dar o like aqui nessa live, que é importantíssima que essa live seja propagada, porque aqui a gente não meramente reproduz o UOL, mas a gente traz informações para vocês também de outras mídias, de apurações próprias também. Ontem, na live com o Gustavo Mendes, eu estava explicando para vocês como eu dei vários furos no caso do Mamãe Falei. Depois a imprensa aprofundou um pouco mais a história, mas é nisso que consiste o trabalho jornalístico. Vamos lá. Então, ministro, só para... Pois desculpa não. interrompê-lo, mas exatamente pegando como gancho a questão do investimento. O que o senhor está falando, está colocando aqui, e é óbvio, né, porque acabou de acontecer uma tragédia, está colocando os eventos e as ações estão sendo tomadas para mitigar a tragédia, para tentar acolher as pessoas, para tentar resolver o problema mais imediato. Agora, uma tragédia como essa, ela é previsível, ela é completamente previsível, por mais que se fale que choveu mais do que o esperado, está chovendo mais do que o esperado no Brasil, e principalmente na região sudeste, há muito tempo, você tem tragédia, todo ano tem uma tragédia em região entre São Paulo e Rio, né, com desabamento, morte de dezenas de pessoas e tudo isso mais. Como é que estão os recursos? Como é que vocês encontraram os recursos para ações de contenção de encostas, recursos para resolver questões de moradia mais urgentes e o quanto vocês vão conseguir trabalhar com aquilo que foi encontrado? Vocês buscaram mais recursos no orçamento? A herança que vocês obtiveram do investimento em contenção de encostas, qual que era o tamanho? O que vocês encontraram? Leonardo, como eu já disse, para a resposta, a previsão para 2023 era de R$25 mil. Não, para prevenção. Isso foi corrigido. Então, foi corrigido. Para prevenção... Deu problema lá no UOL, tá, gente? Não é aqui, ó. A imagem do ministro e do Leonardo Sakamoto foi pro saco. Também foi reforçado, porque o presidente Lula recriou o Ministério das Cidades. Agora voltou. E destinou, no caso, para habitação, R$10 bilhões, e tem valores também para atuar na proteção de encostas e em medidas de prevenção. Esses valores, inicialmente, eu não tenho eles aqui, porque eles estão na dotação orçamentária do Ministério das Cidades, mas posso lhe garantir que é uma coisa que está no radar, porque desde quando o presidente Lula foi presidente, a ministra Dilma, eles investiram muito na questão do Senad, investiram para reestruturar um plano nacional de monitoramento a desastre. Nós temos hoje levantados pela Defesa Civil 14 mil pontos no Brasil de alto e muito alto risco de ter deslizamento, que correm risco de deslizamento de encostas. Vive nessas regiões já mapeadas pelo governo brasileiro aproximadamente 4 milhões de pessoas. Obviamente que não se mexem com a vida dessas pessoas facilmente. Ter continuidade em programa habitacional de demanda dirigida é fundamental. Ontem mesmo, quando nós estávamos em São Sebastião, o presidente Lula deixou muito claro, olha, a Defesa Civil ela pode reconstruir casa, e vamos reconstruir, com a resposta da Defesa Civil, mas orientou o Ministério da Cidade, o ministro Jader, como também orientou o prefeito Felipe Augusto, que escolhesse uma área na região que quantas casas fossem necessárias fazer pelo Minha Casa Minha Vida, de demanda dirigida, para que as pessoas pudessem ser retiradas desses locais que correm riscos permanentes de deslizamento de encostas e assim morar em condições dignas. Ele estaria disponibilizando recursos para tanto. E esta medida ela deve se reproduzir em muitos locais do país. Então, são medidas que eu já fui governador, também trabalhei com habitação em demanda dirigida, e é uma alternativa que tem que ser constante. Obviamente que você não consegue resolver o problema de 4 milhões de pessoas, assim, se não for uma política contínua de investimento em prevenção, sobretudo em encostas e outras, e habitação condigna.
mas é preciso que a gente tenha isto empreendido permanentemente. Eu creio que com a criação do Ministério das Cidades e com os recursos já disponibilizados inicialmente do Ministério das Cidades, vai ganhar muita força no governo Lula, porque ele anunciou assumir esse compromisso e fez esse gesto já do compromisso com o povo brasileiro a partir da criação do Ministério. Então, não tenho dúvida disso. Nós vamos trabalhar aqui de forma transversal, como estamos fazendo na resposta, na reconstrução e também na prevenção. Então, as informações que o Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional tem sobre esta realidade de alto e altíssimo risco que vivem quase 4 milhões de pessoas no Brasil, nós vamos estar em conjunto com o Ministério das Cidades para hierarquizar prioridades. Então, não se faz isso talvez em 4 anos de mandato, mas é preciso que se faça todos os dias nessa direção. E essa é a recomendação do presidente Lula e também é nisso que o governo está focado. É isso, gente. Esse é o ministro Valdez Góes, do governo Lula, para vocês acompanharem. Ele também falou um pouco a respeito da dificuldade de acesso e comunicação. Já vou ler essa nota aqui do UOL, mas é importante a gente também acompanhar quem está no local, no litoral norte, e está vendo justamente o que está rolando por lá. Ministro, uma última questão a respeito do socorro às famílias, que é a prioridade principal neste momento do governo federal, tem sido a dificuldade também do socorro em áreas mais isoladas, né? Porque ainda tem possibilidade de chuva, apesar de ter uma grande arrecadação de mantimentos, também alimentos para as pessoas, roupas, a dificuldade de chegada também até essas pessoas. Como é que está sendo isso, senhor? Como é que o senhor está acompanhando? O senhor esteve na região também para acompanhar os trabalhos, né? Acompanhar de perto do que está sendo feito, então queria saber como é que está essa questão de chegar nessas famílias que estão em situação de maior dificuldade, como que o governo federal está acompanhando isso? Gabriela, ainda tem muita dificuldade. Isso é um trabalho contínuo, 24 horas. Eu hoje já falei com a ministra Luciana, que está também monitorando, já falei com o Gabriel, da Fazenda, que está em contato com o Ministério da Saúde, providenciando também transporte de medicamentos. Então, essas dificuldades elas continuam ainda a desafiar toda a mobilização voluntária e pública, civil e militar, que está empregada nesse resgate. Obviamente que o primeiro momento é aquele da solidariedade de resgate às vítimas e depois agora de tirar as pessoas do isolamento. Então, a gente está, sim, está em contato direto, por isso que hoje o Ministério das Comunicações está entrando com a Telebrás para fazer uma série de trabalho lá. Também estamos reforçando com mais equipes e de maneira que a gente consiga... O presidente Lula autorizou que, se for necessário, mobilizar a Marinha do Brasil. Ontem ele fez isso, hoje eu já conversei com o secretário nacional de Defesa Civil, nós estamos no Ministério desde cedo, adotando uma série de providências, porque também estamos preparando uma equipe para ir para o Rio Grande do Sul. Tem mais de 300 municípios sofrendo com estiagem, comprometendo uma série de produção, de qualidade de vida, de saúde pública, de sobrevivência mesmo. Então, estamos trabalhando para as 2 regiões. E conversei com o secretário nacional de Defesa Civil, a gente já deve também estar conversando com a Marinha do Brasil para auxiliar. A gente sabe que em algumas regiões as dificuldades de acesso estão grandes ainda, de comunicação ainda grande, eu digo bairros, né, situações ali isoladas. Ontem o próprio governador Tarcísio relatava isso. Então, nós vamos estar reforçando, empregando mais forças. A Marinha, por já estar autorizada pelo presidente Lula, se for necessário, vai entrar. Eu já conversei, como disse, com o secretário nacional e pedi que ele fizesse essas articulações via Defesa Civil. Quer dizer, ainda não tem uma previsão de restabelecimento total de abastecimento de água, que foi bastante afetada, e também da comunicação. É um trabalho, ainda não existe uma perspectiva se vai durar horas ou dias para restabelecer. A comunicação, ontem, quando conversava com o ministro das Comunicações, ele só me garantiu que hoje pela manhã a Telebrás já estaria na área, e não conversamos sobre tempo, sobre prazo de restabelecimento 100% de todo o sistema de comunicação, de internet, mas, inclusive, conversamos de implantar em alguns locais também alternativas de internet. Então, eu posso também pedir para que
essas informações do Ministério da Comunicação sejam o mais rápido possível passadas à Defesa Civil, para que a gente chegue com essas informações no local e a comunidade também nacional. Eu acompanhei muito, gente. Não vou mostrar mais o vídeo, não, porque senão vai dar problema aqui. Mas eu vi a cobertura que a Band fez com o Preto Zezé e a CUFA em São Sebastião. São Sebastião está acessível, boa parte dela por helicóptero. Parte da Rio Santos realmente desapareceu do mapa. É uma tragédia isso que está acontecendo no litoral norte de São Paulo. Que bom que os agentes públicos deixaram essas diferenças ideológicas de lado e estão, de fato, socorrendo as vítimas. Não está uma coisa igual o Bolsonaro andando de jet ski.